Presidente da Associação Comercial de Pernambuco, o nome dele é Tiago Carneiro e ele fez parte de um programa que levou vários brasileiros, especialmente do território do Nordeste, para a China, né, para passar um tempo conhecendo não só a cultura do país, mas estabelecendo relações comerciais que podem ser muito frutíferas para o futuro da gente, né, do Brasil, e também da China. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muito prazer, Tiago. Bom dia, Ter você André. aqui comigo. Muito prazer. Bom, a primeira coisa que eu quero te perguntar, antes de qualquer coisa, é como foi essa viagem? Como foram esses 20 dias que você passou na China? Como foi a viagem? Como foi eu conhecer essa cultura tão diferente da nossa? E como foi começar a estabelecer essas relações comerciais, essas relações econômicas, culturais? E, lógico, também não posso deixar de pedir para você se apresentar e falar um pouquinho sobre o teu trabalho aqui na associação há tanto tempo. Maravilha. André, o nosso trabalho aqui na Associação Comercial de Pernambuco é um trabalho principalmente institucional, né, onde a gente representa, defende os interesses das empresas associadas, sejam pernambucanas ou não. Temos nos nossos quadros empresas multinacionais e de outros estados também. E a viagem à China foi transformadora. Realmente, a gente tinha uma visão que nos é passada aqui pelo Ocidente sobre a China, sobre o mercado da China, sobre as questões políticas da China, e a gente teve a oportunidade de fazer essa visita a convite do governo chinês e ver de fato como é o país, e é um país muito pujante, com muitas oportunidades e com um capitalismo voraz. E a gente está vendo o reflexo disso no Brasil, né? Porque de alguma maneira a gente, mesmo sem perceber, o mercado chinês, a força do mercado chinês, da economia chinesa, já chega para a gente na forma como a gente está consumindo muitos produtos com valor agregado. E eu queria te perguntar como é que você viu isso na prática lá, como é que foi vivenciar essa variedade, essa multiplicidade na China mesmo, estando lá nesses 20 dias. Foi muito curioso. Inclusive, hoje pela manhã eu estava conversando com um associado, né, que estava enaltecendo a iniciativa, a viagem, apoiando e justificando que não vai poder estar presente na nossa próxima missão, mas a questão do comércio lá da China, assim, é muito grande, tudo no superlativo, né? Até porque é uma população de 1,4 bilhão de pessoas, né? Então tudo é no superlativo. A gente não tem nem ideia do que é não isso. Tem, né? Não tem. Até ver com meus próprios olhos eu não tinha ideia de fato. E a gente não tem a menor ideia do que é isso na prática, essa quantidade de pessoas e como é que isso interfere no dia a dia mesmo, na questão inclusive de infraestrutura, né? Você percebeu muito isso lá também? Muito. As infraestruturas das cidades que a gente teve a oportunidade de visitar, assim, rodovias muito bem construídas, né? Largas, muito espaço para muito carro, porque tudo lá é muito grande. Mas eu costumo dizer, ainda não acabaram as oportunidades da China. Ainda tem muita oportunidade. Claro que algumas partes do mercado já foram tomadas, né, por alguns atores aí dos negócios, mas ainda tem muita oportunidade, e principalmente para o Nordeste do Brasil e para o estado de Pernambuco, aonde a gente teve a oportunidade no porto da cidade de Xiamen, né, de incluir Pernambuco na nova Rota da Seda. E eu queria saber também, assim, sobre as conversas que você teve lá, né? Porque eu imagino que tenham tido vários almoços, jantares e conversas com pessoas da área dos negócios. Eu queria saber, assim, como é criar esses vínculos, e criando aos poucos num país que você tem uma língua, né, completamente diferente, né? Como é que foi essas conversas? Como é que se estabeleceu essa relação ao longo desses 20 dias? Foi difícil? Foi fácil? Né? Como é que foi isso? Olha, estabelecer relação com o povo chinês é muito fácil. Eles prezam muito pelo relacionamento, pela amizade. Uma diferença que eu fiz questão de registrar lá para a equipe do seminário é que aqui no Brasil a gente tem o hábito de dizer amigos, amigos, negócio à parte. Lá eles têm outra visão, a gente tem que se conectar, a gente tem que ser amigos, a gente tem que estabelecer um relacionamento e depois o negócio pode vir a surgir ou não. O foco é no relacionamento, é na pessoa, né? E depois, caso seja oportuno, conveniente para as partes, pode acontecer o negócio, mas sempre focando no relacionamento interpessoal, na amizade. Quer dizer, existe muito essa coisa de sentir a confiança no corpo a corpo mesmo, no olhar, né, na conversa, e foi isso também que você foi fazer lá nesse período, né? Exatamente. E já entrando
um pouco na parte da cultura, eles têm o hábito de fazer reuniões, né, sempre com bebidas alcoólicas, tá? No jantar mais, não no almoço, por conta de outros compromissos eventuais que podem ter. E lá, eles têm uma expressão que eles usam, gambei, né, que você vira a bebida, como se fosse virar aqui no Brasil. E o hábito lá é beber muito para você tirar a sua máscara social. Sabe? Quer dizer, a bebida não é um problema, não é nesse sentido da conversa, pelo contrário, ela é Exatamente. um Ela é colaborador, um um parceiro da colaborador, conversa. exatamente, para gerar a sinergia entre os envolvidos. Entendi. Né? Porque, às vezes, a pessoa está muito contida, muito retraída, quer fazer passar uma imagem, mas eles fazem com bebida, né, para poder a máscara social cair e eles poderem ver quem realmente eles estão lidando. Quer dizer, então já quebra um pouco esse gelo do primeiro contato, ainda mais sendo de um país estrangeiro, né? Sim, então, certamente. você sentiu, então, desde o começo, essa receptividade da parte deles. Eu me pergunto, com um país tão desenvolvido e que está em desenvolvimento tão crescente quanto a China, esse desenvolvimento exponencial que a gente vem comentando, o que é que mais, em primeiro momento, você acha que o Brasil pode adquirir de conhecimento nessa reabertura que o país está tendo agora, depois da pandemia? Porque essa ida de vocês para lá foi um começo ainda de uma relação que deve ser duradoura, né? André, a maior lição que eu vejo é na cultura dos negócios, né? A forma como eles fazem negócio. Eles estão muito capitalizados, né? E eu posso até dizer assim, ávidos a investimentos, né? Estão com muito recurso e pouca opções de investimento. Então, eles olham para o Brasil aqui agora, olham para Pernambuco, né, como um novo ambiente de ainda mais oportunidades. Sim, e é interessante, né, a gente lembrar que esse comércio, esse fluxo de comércio do exterior com o Brasil tem se dado muito em territórios do Sudeste, né, o eixo Rio-São Paulo. E aí eu te pergunto, né, essa importância, como é que eles têm visto isso, como é que vocês têm visto isso como pessoas do Nordeste, de Pernambuco, que foram para lá, né, como está esse terreno aqui, né, o quão fértil está esse terreno para eles, como é que eles têm visto essa expansão cada vez maior, né, essa possibilidade de se expandir mais para além do eixo Rio-São Paulo e futuramente para além do Brasil também, porque eles estão tentando se abrir cada vez mais. Sim, a gente vê isso muito claramente, essa abertura, né, essa disponibilidade de abrir o mercado deles para o mundo, né? A gente percebe muito isso e especificamente para Pernambuco, para o Nordeste, a gente pode falar, a gente vê esse investimento deles, né? Tanto que na viagem não foi ninguém de fora do Nordeste, né? Para o grupo que foi para esse seminário. Tinha pessoas de Pernambuco e Sergipe, tá? Então, você vê que eles estão com um olhar voltado para o Nordeste. O Brasil, mundo afora, tem como referência a cidade de São Paulo, né? Eles poderiam levar pessoas de São Paulo para fazer os negócios, mas lá eles já estão muito bem assistidos, né? Lá eles já estão estabelecidos lá e eles estão vendo Pernambuco agora e o Nordeste, claro, como a bola da vez de investimento, né? De um olhar mais acurado para os negócios aqui. O que eu acho mais interessante nisso que você falou é a demonstração de que, ao olhar para a China, né, olhar para esse desenvolvimento e essa visão deles, a gente pode perceber a nossa força de protagonismo também, né, tanto do Brasil como principalmente Pernambuco. Então, assim, eu pergunto também a você o que é que você percebeu nessas conversas com eles, nessas relações, o que é que a gente também tem a contribuir, o que a gente pode contribuir que eles de repente ainda não tenham encontrado, sobretudo do ponto de vista também cultural, mas da economia, da agricultura, da nossa forma, que a gente tem um potencial gigantesco, né, também aqui. Certamente. A questão da agricultura, lá na China, eles não têm uma agricultura muito forte, porque apesar de ser um país que tem uma extensão territorial bem generosa, vamos chamar continental, assim, né? continental, o terreno é muito acidentado, então tem muitas montanhas, tá? É por isso que existe tanta aquisição de proteína animal do Brasil, de empresas brasileiras, diretamente para lá. A gente teve a oportunidade de visitar a maior rede de supermercados, né? E lá os clientes dele de proteína animal tinha lá 3 empresas brasileiras importantes aí contribuindo e a gente vai levar também essa oportunidade para empresas pernambucanas, né, de proteína animal,
para lá, porque a demanda não é atendida 100%. Então, ainda existe muito mercado, ainda existe muito espaço para empresas menores de Pernambuco ofertarem a proteína animal para lá. E eu acho que muito importante também quando a gente pensa na China e pensa, né, nessa força cultural é lembrar que a China não é uma coisa só, né? A gente já falou sobre isso. A China tem essa multiplicidade cultural e que muita coisa varia muito de uma cidade até para outra, como acontece aqui no Brasil também. Às vezes a gente esquece disso, né? Aí eu te pergunto, nesse período que você passou lá também, o que você percebeu de comportamento e de variedade mesmo, de infraestrutura de uma cidade para outra? Que eu tenho muita curiosidade de saber disso. Todas as cidades lá têm muito investimento em infraestrutura, né? Isso é quase que uma cultura do povo chinês, né? Essa demonstração de poder, sabe? Então, as avenidas, tudo muito largas, prédios bem suntuosos, sabe? Com muita iluminação, muita tecnologia envolvida, arquitetura bem moderna. E a gente teve oportunidade também de ver o povo do campo, o povo mais simples. Entre uma cidade e outra que a gente viajou, a gente fez uma parada estratégica e a gente pôde ter contato com o pessoal do campo também, né? Você percebe ali essa diferença, mas entre as cidades, a maior diferença que se percebe é o tamanho de uma cidade com relação à outra. E mesmo as Mas cidades pequenas as já pequenas são têm... super populosas, né? Não tem cidade pequena lá, né? A cidade que a gente foi lá tinha 10 milhões de habitantes. É uma cidade que tem aí a população do estado de Pernambuco, né? Então, lá eu não vi cidade pequena. A gente vê, claro, pequenos focos assim de camponeses, questão da região mesmo, né? Mas a questão da infraestrutura lá, tudo é muito grande, tudo é muito conectado, tudo facilitado, né? Isso é muito importante, porque a gente tem falado muito sobre essa questão do crescimento da automação, da inteligência artificial para muita coisa, e a gente sabe os malefícios pontuais que isso pode ter na nossa sociedade, a gente discute isso num outro momento, lógico, mas é interessante como isso pode ser também utilizado de maneira muito produtiva, muito benéfica para a população, né, especialmente uma população tão gigantesca como a da China. Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, sobre o que é que você percebeu lá, nesse sentido de as coisas serem cada vez mais automatizadas e como isso pode facilitar tanta coisa, né? Muito boa essa pergunta, porque a gente teve a oportunidade lá de ver de fato, né, essa transformação que eles estão bem à frente da gente. Tivemos a oportunidade de fazer uma visita em uma empresa de tecnologia, também outra grande fornecedora de tecnologia para empresas brasileiras. Em determinado momento lá da nossa visita, a gente teve a oportunidade de entrar numa sala fechada, não poderia tirar foto por questão de segurança, tudo, e estratégia deles, claro. E a gente se submeteu lá a alguns dispositivos eletrônicos como câmeras. Tinha câmera lá e todo mundo estava sendo monitorado. A câmera, ela faz uma análise de você, da sua pessoa, diz a sua estimativa de idade, altura, peso, de acordo com a expressão facial. Diz se você está nervoso, se você está tenso, se você está confortável, se está feliz, né? E a gente pôde ver isso instantaneamente. Quando você estava com a cara, com o rosto fechado, mais sisudo, ele tem uma leitura. A partir do momento que você sorri, que você abre os braços, ele já dá outro resultado, já diz que a pessoa está à vontade, está feliz, está bem ambientada no local. É um sistema que identifica quem não é quem é estrangeiro, que tem esse tipo de identificação a partir de dados da população local? Ele faz a leitura para todo mundo. Tá. São câmeras que são instaladas em diversos lugares, inclusive a cidade toda é monitorada. Nas grandes avenidas é comum você ver 30 câmeras uma do lado da outra. Então, esse super monitoramento que eles fazem lá é pensando sempre na coletividade, não na individualidade, né? Assim, vamos instalar aqui as câmeras, né, para que a gente possa atender a todas as demandas, seja um acidente de carro, seja um crime consumado ou para evitar a prática de um crime. Então, como você falou muito bem, se bem utilizada, né, a destinação do uso da tecnologia for bem utilizado, bem aproveitado, isso realmente transforma a sociedade.
Eu acho brilhante isso, porque a gente passou por um período tão complicado com a pandemia que os protocolos de segurança lá foram absolutamente rígidos desde muito cedo e a gente vê como isso conseguiu ser trabalhado, né, com o passar do tempo, como isso deu resultados, né? E aí eu te pergunto como é que as coisas estão lá para alguém que foi agora, que está, né, vivenciando, que vivenciou isso lá no pós-pandemia, como é que estão as coisas nesse sentido na China nesse momento? Especificamente sobre o Covid, ninguém comenta. Assim, não é não é pauta das conversas que tivemos lá. Mas você vê que a população, ela ainda está, uma boa parte da população ainda se protege, né? É comum você ver até nas calçadas testes rápidos de Covid, né? Se você tem algum sintoma, você pode se dirigir na esquina, até a esquina e fazer o seu teste lá. Mas, no geral, é como se eles já voltassem ao normal, sabe? Ao novo normal, podemos dizer assim, mas eles já estão já superados esse momento de pandemia, né? E estão com a vida normalizada. O que é interessante também na China, na maneira que é uma questão cultural deles de muito tempo, é a questão de usar máscara independente de Covid, independente de Sim. pandemia, né? Essa cultura de pensar no coletivo, como você bem falou, né? E não é a proteção para quem está usando a máscara, é a É para o proteção outro. para o outro. Quer dizer, é um pensamento coletivo mesmo. Pensamento coletivo. Isso é interessante também na minha cabeça, porque assim, você tem um país que está num processo de automação de tantas coisas, mas ao mesmo tempo não se perde esse valor humano das coisas, das relações. Você falou, Pelo por exemplo, contrário. disso da amizade, da conversa, do mano a mano, né, do corpo a corpo, como isso tem um efeito grande mesmo com toda essa tecnologia crescente no país, né? Com certeza, e eles procuram sempre estar cultivando esses laços interpessoais. Você vê que é uma coisa muito comum. A tecnologia, ela ajuda para questões objetivas, né? Mas para questões de conversa, de relacionamento, as pautas subjetivas, aí eles preferem sempre o contato corpo a corpo, olho no olho. É assim como eles vêm praticando lá e a gente pode ver que está dando muito certo. E é isso, eu queria muito agradecer aqui a conversa com o Thiago, eu acho que foi extremamente produtivo, inclusive porque daqui para frente, com certeza, a gente vai conversar muito mais sobre a China, essas relações estão só no começo, né, isso, Thiago? É realmente o início, né? É um início de um caminho aí bastante próspero e a gente inclusive está fazendo essa entrevista aqui na Sala das Nações, um espaço que a Associação Comercial ela destina, né, para as representações consulares poderem fazer seus encontros, poder receber empresários, autoridades e agora já contamos também com a bandeira da China. Sem dúvida nenhuma, isso é um trabalho que vai ser perene, né? Ele tem que ser perene. A gente vê muito essa importância das relações internacionais para o desenvolvimento econômico, né? O mundo depende da China hoje, né? E a gente pode andar de mãos dadas para também servir o mundo aí com o que a gente tem a Perfeito, oferecer. perfeito. Do Recife, André Guerra para a Rádio Internacional da China, em parceria com o Diário de Pernambuco.